Muito provavelmente você já tentou falar com um grupo de pessoas que não estava prestando atenção em você. É bem chato, não é mesmo? Os professores que o digam. Estamos no 18º capítulo do livro de Atos, um capítulo curto, mas que possui curiosidades interessantes, além de ser um marco entre o fim da segunda viagem missionária de Paulo e o início da terceira. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, também estamos no Instagram e também no Facebook, que além desse vídeo você pode acompanhar as postagens durante todos os dias, onde nós colocamos versículos do capítulo que falamos aos domingos, ok? Paulo foi o evangelista mais notável do cristianismo. Foi ele quem começou a pregar o cristianismo para além das terras israelitas, levando a notícia da vinda do Messias à Ásia e à Europa. É no livro de Atos que podemos verificar os primeiros passos de Paulo como evangelista. Como nós vimos na semana passada, Paulo estava em Atenas. Ele então parte para Corinto. Corinto era um centro político e comercial da Grécia Antiga, sendo até mais importante do que Atenas. Essa cidade tinha sido a capital da província romana da Acaia. Corinto tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Para a época era uma população muito grande, incluindo gregos, ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano, empresários, oficiais de governo, muitos judeus e muitos escravos, além de outros. A reputação de Corinto era de grande perversidade e imoralidade. Eles construíram um grande templo para a deusa Afrodite, chamada deusa do amor e da guerra. Na religião popular grega, as pessoas adoravam a deusa dando dinheiro para o templo e praticando atos sexuais com homens e mulheres que se prostituíam no local, ou seja, no templo. Este era o cenário encontrado por Paulo, mas ele não se calou e encarou o desafio. Quando ele chegou em Corinto, encontrou-se com Priscila e Áquila. Esse casal havia chegado da Itália recentemente e tinha um negócio de fabricação de tendas. Tanto Paulo como Áquila haviam aprendido o ofício de fabricação de tendas quando meninos, que era muito comum entre o povo judeu, e Áquila era judeu. Então Paulo, juntamente com o casal, passou a fabricar essas tendas lá em Corinto. Paulo teve uma visão e foi encorajado a ficar naquela cidade, e assim fez por 1 ano e meio. Durante esse período, Paulo estabeleceu ali uma igreja e ainda escreveu 2 cartas para os cristãos lá de Tessalônica. Lembra que ele esteve lá em Tessalônica? Essas cartas estão no Novo Testamento, chamado 1º e 2º Tessalonicenses. Né? Se você tiver a oportunidade, leia. São cartas pequenas e muito interessantes. Paulo trabalhava com o casal, mas aos sábados ele ia para a sinagoga evangelizar gregos e judeus. Muitos deles se opunham e lançavam maldições sobre Paulo. Então ele sacudiu as suas vestes para expressar repúdio em razão dessa rejeição e incredulidade. Paulo ainda disse a eles: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Está no versículo 6. No versículo 12, é relatado que Paulo então se apresenta a Galho. Galho era o procônsul do local. Segundo os historiadores, ele era uma pessoa dócil e bem-humorada. Ele era irmão do filósofo Sêneca, que você muito provavelmente já ouviu falar, ok? Um fato muito importante é que os romanos não se importavam com questões religiosas alheias. Isso foi bom para a expansão do evangelho. Sabemos que anos mais tarde o inverso iria ocorrer, né? Quando os romanos decidiram então perseguir os cristãos. Os romanos perseguiram os cristãos porque os imperadores se sentiam ameaçados, só por isso, não tinha nem questão religiosa no assunto. O judaísmo naquela época era uma religião aceitável e autorizada pelos romanos. Enquanto fosse visto como uma seita do judaísmo, o cristianismo poderia ser praticado sem grandes problemas.
Os judeus então quiseram mostrar que o cristianismo não era uma ramificação do judaísmo, mas Galho não entendeu assim e não quis se importunar com essa questão. Essa decisão do procônsul foi importantíssima para a continuidade do cristianismo. Como Galho não quis intervir em questões religiosas, os contrários ao cristianismo, movidos pela fúria, se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, que estava liderando aquele tudo. E aí eles espancaram Sóstenes, né? Lá em 1 Coríntios tem uma menção sobre Sóstenes, não se sabe se é o mesmo, e lá mostra que ele é um cristão, e se for o mesmo, muito provavelmente ele se torna cristão diante desse fato, né? De ter sido espancado pelos seus, né? E aí ele passa a ter uma visão diferente do cristianismo, caso seja o mesmo Sóstenes. Depois disso, Paulo permaneceu em Corinto por um tempo e depois se despediu dos irmãos, pois estaria indo para a Síria junto com Áquila e Priscila. Assim, antes do embarque, rapou a sua cabeça em Cencreia. Cencreia era uma antiga cidade portuária que ficava mais ou menos 8 quilômetros de Corinto, por conta de um voto que ele havia feito. Começa então a terceira viagem missionária de Paulo. Nisso ele conhece um judeu chamado Apolo, um pregador talentoso e persuasivo. Ele causou um impacto imediato entre os seus ouvintes. Discursava corajosamente em público, interpretando e aplicando os ensinamentos do Antigo Testamento. Não demorou muito para que Priscila e Áquila notassem Apolo. Eles perceberam que Apolo não conhecia a história completa de Cristo. Ele só falava do Antigo Testamento e de João Batista. O casal então tratou logo de levá-lo para sua casa e colocou a par de tudo o que havia acontecido com Jesus. Apolo teve a humildade de se permitir ser instruído, mesmo sendo tão conceituado pelos seus discursos. Apolo, após ser discipulado, rapidamente se tornou o orador predileto do povo de Corinto. Surge aí um problema que persiste até hoje. As pessoas passaram a seguir Apolo ao invés de seguir a sua mensagem. Nos dias atuais, muitos líderes de igreja são tratados como santidades. E, na verdade, são pessoas normais. João Batista, certa vez, disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. O problema, meus amigos, é que muitos não querem diminuir. A salvação, ela vem de Deus e não dos homens. Eu, Antônio, ou Toninho para muitos, não posso oferecer salvação para você. A salvação vem de Deus. Permita que Ele cuide do seu coração. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.